Gente do céu. Vamos voltar, gente. Vamos voltar. Vocês estão me vendo? O Instagram me bloqueou. Bom, algumas pessoas me chamaram no WhatsApp e disseram que eu parei na parte da latência, né? De que quanto mais estressante for o ambiente, mais se o superego e o ego, na verdade o ego organiza essas defesas, e quanto menos prazer se tem no ambiente, mais a criança exige do prazer sexual. Então não é normal a gente ver uma criança de 8 anos, 9 anos vendo pornografia, se masturbando excessivamente. Quando a gente vê esses casos, a gente sempre investiga o ambiente para saber se o ambiente tem muita privação de afeto, tem violência e tudo, que a criança tenta compensar com o prazer sexual. Então, como ele vivia nesse ambiente muito instável e privado de afeto, é muito provável que aí ele já estivesse deslocando não só os impulsos agressivos para os animais, como também os impulsos sexualizados. Então, ele ficou associando a sexualidade dele a esse enquadre, mas isso já existia, na verdade, uniu a fome com a vontade de comer, né? O interesse pelo interior do corpo, pelas vísceras, pelo coração, pelo batimento cardíaco, que é esse enquadre lá na vida intrauterina, sintonizou com uma sublimação que ele utilizou aí com os animais, que podia evoluir empalhando animais e ficaria tranquilo, né? Ele encontrou um elemento de sublimação, então ele poderia seguir nesse caminho. Então não existe isso, e eu gostaria que esse discurso não se reproduzisse, de que foram os animais que fizeram ele ser desse jeito. Gente, isso é um absurdo. Porque se fosse assim, imagina quantos cirurgiões estão abrindo barriga de pessoas hoje, né? Eles viram psicopatas por causa disso, eles deslocam o desejo sexual deles por causa disso. Então é um raciocínio tão lógico, né, que é um absurdo. Então a criança que está jogando jogos violentos nesse contexto, ela está dizendo, não é o jogo que vai fazer ela virar um psicopata, ela está se salvando dos impulsos dela, sublimando com alguma coisa, né? E se você tem essa compreensão, você oferece outras fontes de prazer, você cuida do seu filho, você dá outras fontes de prazer para ele, não fica demonizando o jogo, demonizando essa prática, nem nada, tá? Isso é muito absurdo isso. E aí, evoluindo no desenvolvimento aí emocional da personalidade, então até aí aos 9 anos, você não via queixa dele batendo ninguém na escola, matando alguma pessoa, né? Ele pegava os animais mortos da estrada. O pai dele mostrou pra ele várias técnicas e tudo. Então tava ali segurando os impulsos, Porém, quando você entra na adolescência, você pode estar na faixa neurótica, ter um superego bom e tal, mas lá vem a biologia de novo. A puberdade, ela rasga todas as tuas defesas, porque é o poder da biologia. Então, os hormônios da puberdade, eles acabam com as tuas defesas que tu estava organizando e vem aquilo que tu estava guardando a infância inteira. Aí vem as fantasias. E aí ele começou, né, a não ter mais tanto controle das fantasias por conta da própria transição para a adolescência. Além disso, no período de transição para a adolescência, você revisita a infância, você revisita traumas da infância, e aí o ambiente continuava instável e tudo, né? E aí o que aconteceu? Não dava mais para ele sublimar com os animais, né? Não estava sendo suficiente por causa do poder da puberdade. E aí, com 15 anos, ele começou o abuso de álcool. Então, o que ele estava tentando, né? Como ele mesmo diz, ele disse que ele bebia para ele esquecer as obsessões, para ele controlar as obsessões. Na verdade, ele se dopava para ele fugir desses impulsos. Então, até aí, você não vê ele matando nenhum menino, nem nada. Ele estava se descobrindo para a sexualidade. E aí, não viveu uma boa relação aí, né, com esses pais aí na infância. E ainda tentava, né, agradar os pais, conter os seus impulsos, os seus desejos, com medo da rejeição. Aparecem cenas em que ele tá chorando, pedindo pro pai dele para ele ir com o pai dele. Então,
Ele era uma pessoa muito solitária. O isolamento na adolescência, o isolamento em saúde mental, ele é um fator de risco para tudo. E aí ele se segurou aí no álcool, segurando esses impulsos, tentando sublimar, né? Até aquela parte que a gente vê ele pegando o manequim, deitando junto, é uma maneira ainda de sublimar, assim como eu disse pra vocês, que tem muita gente hoje acessando pornografia pra tentar deslocar, sublimar esses impulsos, e ele tentando se segurando. Aí, ao final do... não tinha matado ninguém ainda, né? E aos 18 anos, ele sofre o abandono, que foi a ameaça da vida dele inteira, da mãe ir embora. E a mãe foi embora, sumiu, né? Desapareceu aí. E ele ficou morando sozinho. Sendo que ele já, desde os 15 anos, na escola, já sabia que ele vivia muito bêbado. Então, os pais, e o Jeff mesmo diz que os pais dele eram muito bons, que ele não tem que se queixar, que esse problema era dele, que os pais dele sempre foram muito bons, que ele teve uma vida normal, mas ele não tem essa compreensão. Não tinha essa compreensão. E também que pais esses, parece que são dois pais muito egoístas, assim, os pais dele, né? Dele e do David lá. E aí deixam ele sozinho e na casa, sendo que já se tinha essas evidências desse abuso de álcool e tudo e tal. Então, ele imagina uma pessoa sozinha com esse tipo de impulsos, né? Usando álcool e tal. Então, a solidão, o isolamento, ela sempre faz você se voltar para o seu mundo interno. Você visita o que tem guardado lá. Muita gente visitou na pandemia e ficou doente, né? Porque você precisa do contato, da socialização, né? Você precisa estar com as pessoas que você ama para você ir fortalecendo o seu superego, fortalecendo suas defesas e tudo. Então, o isolamento e a solidão, eles são um fator de risco para soltar impulsos, seja de que natureza for. No manequim já tinha feito o primeiro crime, mas não era matar nem despedaçar ninguém. Gente, existem vários estudos de psicopatologia na adolescência. A maioria dos adolescentes rouba na lojinha da escola, pega uma caneta aqui, outra ali, porque isso é um desafio, é uma maneira de confrontar as autoridades e tudo e tal. Então isso é muito comum para quem atende adolescentes, isso é uma coisa do dia a dia. Inclusive tem vários artigos sobre errâncias e furtos e coisas assim na adolescência, né? E aí foi nesse contexto do isolamento, do abuso de substâncias, da solidão, de tudo que aconteceu. Como ele disse, né, esses pensamentos já vinham desde os 15 anos ali, e ele vinha tentando segurar, mas aí ele idealizava, né, os crimes, idealizava ter uma pessoa sob total controle dele, e ficou solto essas fantasias, elas se fortaleceram, e provavelmente ele desenvolveu um quadro patológico de uma compulsão, e aí não teve mais ego, nem superego, nem nada que segurasse os impulsos dele, até porque se ele tinha já perdido, por exemplo, o pai e a mãe ali sozinho, o que mais que ele tinha também para perder, né? E aí ele começou, ele diz que o primeiro assassinato foi foi no impulso mesmo, não foi... Porque eu acho que ele foi pego naquela... Pelo menos na cena da série mostra. O cara querendo ir embora, eu acho que ele foi tomado pelaquela ansiedade de separação e soltou lá os impulsos e teve aquele ato, né, de bater e matar. Tanto que ele achava que ele não tinha matado o menino lá. Pelo menos assim que a série mostra. E aí depois desmembrou o corpo, os ossos e tudo. E jogou, como que ele disse, pra ficar em volta dele e tal, e tal, e tal, tal. E aí depois passaram-se 9 anos e tudo, enfim, aí começa esse outro lado da história. A ideia
A ideia desse slide aqui é justamente mostrar a linha de desenvolvimento das coisas. Pra você ver assim, já nasceu psicopata, era mal, não sei o que, era frio, não sei o que, fazia isso, fazia aquilo, né? No caso dele, parece que ele lutou um tempo contra os impulsos e não conseguiu, né? Se soltou aí os impulsos e cometeu as atrocidades que cometeu. Ok? Então, para você entender personalidade, psicopatia, crimes, serial killer, essas coisas, você tem que entender essa linha aí de desenvolvimento. E são hipóteses porque a gente não sabe os dados reais aí de E aí os crimes, né, acho que vocês acompanharam a série, né, ele procurava, é lógico, ele vai procurar pessoas que ele idealiza, e se ele idealiza, ele também inveja de alguma maneira, bem movido por uma dinâmica típica do narcisismo também, dessa atmosfera oral. Então ele dizia que buscava homens bonitos, atraentes, que tinha aqueles, né, que dançavam bem e tal, então ele não dançava bem. Então tinha que ter alguma coisa especial que ele inveje, que justifique essa necessidade de fazer esse vínculo simbiótico. Né? Já falei pra vocês também esse interesse pelo corpo, pelas partes do corpo, pelo coração e pelas vísceras, qual o sentido disso. Ele tinha essa esplancnofilia, que era o prazer, né, com o brilho das vísceras, com o formato das vísceras. E também ele dizia que ele tinha um prazer sexual também ao cortar as partes do corpo das vítimas dele. Isso tudo era como se fosse realmente um ritual. Isso configura um prazer pré-genital, que mostra que o conflito dele e as fantasias estão muito mobilizados pelo período do sadismo oral, do prazer oral. E que o que era o start para a agressividade, a gente via uma pessoa totalmente calma, né? Uma pessoa totalmente explosiva, inclusive com a avó. Então, quando você cutucava na ansiedade de separação, até os garotos, os rapazes que ele se envolvia, né? Não queria assistir o filme, ir embora, alguma coisa assim. Aí era como se fosse assim, uma passagem para uma outra personalidade, que eu acredito que era uma defesa aí que a gente usa muito. Que você até se mantém num polo de uma personalidade mais madura, mas quando mexe em algum conflito, você se transforma, você regride assim quase que de imediato para um outro estado aí de funcionamento. Então essa ansiedade de separação, que acontece naturalmente no desenvolvimento por volta do 8º mês do bebê, até culminando ali nos 2 anos, 3 anos de idade, no caso dele tinha uma conotação patológica, porque fazia ele regredir com todas as características para o sadismo primitivo. E aí já era, não tem, como eu falei, não tem filtro, não tem controle, né? E ele exercitava todas aquelas características do sadismo primitivo que eu falei para vocês. Então, o corpo na verdade, ele disse, né, que a intenção, sempre ele disse que a intenção não era matar as pessoas. Pelo contrário, matar acabava com esse prazer. Tanto é que a ideia que ele teve de zumbificar as pessoas era para manter elas sob o controle dele, mas vivas do lado dele. E obedientes ali e tudo, para não quererem sair, se afastar, alguma coisa assim, ou fazer nada do que ele não tivesse o controle. E aí o que ele fazia, na verdade? Depois que ele perdia esse controle da agressividade, né, ele ficava com as referências da pessoa, né? Então isso no desenvolvimento normal, né, você fica com memórias, você fica com cheirinho, você fica com objeto, mas no quadro dele, que é patológico, ele ficava realmente com partes do corpo. Mas isso dava uma ideia de que ele tinha o domínio, o controle sobre aquela pessoa
e isso aliviava essas angústias e dava essa sensação de prazer. Então, por isso que ele guardava os pedaços, guardava o crânio, e então era como se fosse uma continuidade desse vínculo. E ele ficava dias ali, né, curtindo esse corpo, que é a característica, né, da necrofilia do crime dele. E ele fazia o sexo oral nos meninos depois de mortos. Então aquele clássico prazer oral, e que ele precisa se certificar de que a pessoa está realmente passiva, ou seja, sob o controle dele. Então a morte, a necrofilia, ela tem esse sentido de você ter um total controle sobre aquele indivíduo. E aí, ele estando morto, você está certo de que ele não vai reagir, de que ele não vai embora e tudo. Então, por trás de toda essa bizarrice, existia essa grande necessidade de controlar aquele objeto idealizado que por um momento ele admirou e amou, né? Então, assim, se interessa, idealiza, se aproxima, se apropria, tenta fazer uma relação simbiótica, no mínimo sinal de que o outro vai embora ou não quer obedecer, ele solta a agressividade e aí ele destrói, né? Torna a pessoa passiva, e aí ele sente todos os prazeres possíveis, guarda as partes como se fosse uma continuidade do outro, para que ele não tivesse a sensação de que o outro foi totalmente embora. Isso ainda dá uma ideia de que ele tem o poder sobre essas partes do outro, que denota a necessidade do controle. Então, os conflitos são basicamente, né, essa ansiedade de separação patológica e uma necessidade de controle bizarramente patológica, né? Então, essa fragmentação do corpo do outro mostra também aquele estado que eu falei pra vocês de objetificação do outro, falta de empatia, dificuldade de sentir a culpa, que o outro tem que ser uma extensão do desejo dele, e aí essa coisa de partir o outro, né, em pedacinhos que ele quer que fique com ele e tudo, faz parte dessa visão fragmentada também do outro. Só que uma coisa, como eu falei pra vocês, é você ver isso no nível de uma fantasia. Outra coisa, você vê isso na realidade. É muito, assim, bizarro. Ele fala, né, que o objetivo não era matar, era ter o controle sobre os parceiros. Deixa eu tirar os comentários aqui. E depois do primeiro crime, que foi mais, assim, impulsivo, né, foi mais, assim... ele não tinha muito conhecimento, até eu acredito, das reações dele ali no ato e tudo, não deu pra planejar nada. Ele ficou 9 anos sem matar, né? E depois os outros crimes foram acontecendo, foram aumentando. Existe assim, dentro na nossa vida, existe uma coisa que é o ponto do não retorno. É o ponto do não retorno. Por isso que é muito perigoso as relações que você faz e o isolamento que você tem com uma outra pessoa dentro das relações. Porque quando você abre uma portinha para uma fantasia, para uma coisa assim proibida que você guarda, que você esconde, tudo, você tem 2 caminhos, ou sair, se proteger disso, reprimir e tudo, sublimar e tal. Mas quando você cai nessa tentação de concretizar essas fantasias, você vai para o outro lado, ela te domina, porque ela é muito potente. Então é o que a gente chama de ponto do não retorno. Cruzou essa linha, você não volta, dificilmente você volta. Ainda mais no caso dele, isolado, solitário, sem tratamento, né, sem consciência, sem buscar tratamento nem nada, só usando ali o álcool e tal. Então, sozinho nas condições que ele estava, cruzou essa linha lá no primeiro crime, dificilmente, ele tentou, né, por 9 anos, mas dificilmente ele volta. Aí quando ele guarda impulso, guarda, controla, guarda e tal, só que quando ele estava naquela cena com o segundo cara lá no hotel, que ele ficou dopado, quando você bebe, o seu ego e o seu superego dormem e vem só o impulso. Imagina um monstro que saiu de dentro dele, que ele nem lembra, segundo o que ele diz, que matou o cara lá na cama, que ele nem lembra, né? Então, por quê? Porque ele usou substâncias ali, né? Ele trocou os copos, parece.
e o monstro que estava ali guardado saiu. E aí depois foi só a compulsão, como ele fala, aumenta. E aí ele já tinha cruzado essa linha 2 vezes. E aí ele foi para esse outro caminho, chegando aos extremos. Cada vez se especializando mais, né, se organizando melhor para fazer esse ritual. Aí ficou totalmente regredido mesmo para esse sadismo oral. Tudo aquilo que ele conservou em termos de ego, de superego, foi por água abaixo. Mas por baixo de tudo isso, com certeza tem um quadro psicopatológico, tem, como ele dizia, ele queria mesmo ser pego, porque ele não tinha tantos cuidados assim. Então pode ter também um quadro depressivo, mascarado. Ele era desorganizado, né? Muito, muito impulsivo, quando ele se soltava esses impulsos. Ah, Petrusca tá aí, né? Sim, você ficou com os adolescentes? Pois é. Então, nesse contexto aqui do Jeff, a série destacou o caso do Tony Hughes, que assim, o que despertava, o que fez, às vezes, assim, a gente tem na literatura algumas informações que dizem assim, que às vezes o que uma pessoa presa no narcisismo oral, o que ela inveja no outro é a capacidade que o outro tem de amar, né? E a gente vê na relação do Jeff com o Tony, que o Tony é uma pessoa assim adorável, né? A gente conseguiu ver um pouquinho da história dele contextualizada, com uma família que amava demais, muito seguro, mesmo tendo uma deficiência auditiva, e sendo negro nos Estados Unidos naquele contexto. Então ele tinha uma autoestima muito boa, ia atrás dos sonhos, era amado, né? Então isso tudo é um banquete, né, de inveja, de idealização. E assim, no primeiro momento é lógico que ele se apaixona, se identifica, né? Tem até uma frase que ele diz assim: comece a esforçar para ser entendido, que gera uma identificação, porque talvez ele se sentisse não compreendido. Só que o problema é assim, que quando uma pessoa faz esse tipo de transferência, que ele disse que não queria sexo, que ele queria um relacionamento amoroso mesmo, né, de companheirismo e tudo e tal, o que ele está oferecendo para o Jeff? Ele está oferecendo uma transferência maternal. Então aquilo brilhou nos olhos do Jeff, né? Uma mãe, imagina, né? Se ele teve realmente essas carências aí da figura materna, imagina o que é ter essa pessoa que representa um cuidado materno, uma capacidade de amar, de cuidar dele, que ele fica até espantado com a forma como ele cuida. Então é um perigo enorme, porque é uma paixão, e aí vem a necessidade da simbiose, o pavor da separação vai lá explode, né? E aí é interessante que aí ele fala lá daquele jogo dele, ele fala que eles podem jogar diferente, então poderia ser uma relação reparadora se ele não tivesse todas essas patologias, né? E aí era uma esperançazinha de uma relação reparadora, mas ele não tinha a mínima tolerância à separação, porque devia gerar uma ansiedade tão grande quando o outro saiu, mesmo o outro voltando, isso poderia ser uma estrutura reparadora. Mas o que ele ficou? O medo venceu, né? O medo de que o outro fosse embora de novo e ele ficasse com aquela angústia de novo, aí veio o impulso, né? A ansiedade de separação e tudo. E aí o corpo dele, né, ficou 3 dias no mesmo lugar antes de ser desmembrado. Pelo menos na série mostra que foi aí que começou, né, o canibalismo. Então, que tem essa conotação, como ele diz nas entrevistas, que consumir a carne dessas pessoas que ele admirava era como se juntasse a pessoa no corpo dele, chegando no nível psicótico dessa simbiose, quer dizer, eu não vou desperdiçar o corpo desse objeto que eu amei, eu vou juntar esse corpo em mim, né, por essa fantasia primitiva da incorporação do corpo do outro, mas no nível que não é da fantasia, no nível da realidade, que chega nesses extremos aí, tá?
ok? Só para ilustrar um caso aqui. Sobre o perfil psicopatológico, é interessante porque uma pessoa, uns dizem umas coisas, outros dizem outras coisas, né? Mas assim, a gente sempre considera para diagnosticar patologia o fator genético, tem a ver com temperamento, mas também, como eu falei para vocês, a mãe dele já tinha um quadro psicótico, provavelmente ele tinha alguma coisa nesse sentido. O estresse tóxico durante a gestação, né? Se existiu mesmo essa intoxicação, quais foram as repercussões dessa intoxicação. O histórico de doença mental na família, que são os sintomas psicóticos da mãe, e o pai se declarava com traços antissociais. Eu desconfio muito desse pai, inclusive da hipótese de violência sexual. Os traumas favorecem essas fixações, como eu falei pra vocês. E aí, ele também já tinha o abuso de álcool, geralmente nos transtornos de personalidade. Quando uma pessoa abusa do álcool, que é uma comorbidade muito comum, é porque ela tá fugindo, ela já tá usando o álcool para ela fugir de alguma dor que ela tem ali. Então é muito comum. No paranoide, por exemplo, a gente vai ver as pessoas paranoides abusando de drogas, que é para elas fugirem daquela angústia de morte, que elas vivem o tempo todo com aquela angústia, né? Então a gente tem umas comorbidades clássicas nos transtornos de personalidade. E aí, no caso dele, o abuso do álcool era, na verdade, já para controlar o que ele chamava de uma obsessão. Então ele descreve essas motivações para o crime como uma estrutura que lembra obsessões e compulsões, que sugere um quadro de toque. Além disso, como fatores de risco para o desenvolvimento e fortalecimento dessas obsessões, ele tinha o isolamento e a solidão, que são fatores de risco em saúde mental para várias patologias. Sobre o perfil de personalidade, pela história de vida, pela história de desenvolvimento, pelo padrão sexual, pela forma como ele se apresentava depois que ele foi pego e tudo, aparentemente ele tinha uma dinâmica de personalidade predominantemente esquizoide, como se ele estivesse na faixa ali, uma predominância de traços obsessivos na faixa neurótica, porque o desenvolvimento dele foi, porque você não vê essa pessoa desorganizada, muito impulsiva, assim, a não ser quando ele já está no auge ali, mas mesmo assim ele ainda parava, conversava direitinho e tudo, criava histórias ali para falar para a polícia e tudo. Isso exige um controle, isso exige um estado de consciência amadurecido. Então, por isso que isso evidencia essa passagem por uma faixa neurótica, com esses traços esquizoides e obsessivos na faixa neurótica. E aí, só que eu acho que o que favoreceu essa regressão, diante de toda essa contextualização que a gente fez, foi o que muita gente também concorda, que é um quadro de toque grave. O toque, ele pode evoluir para apresentações mais psicóticas, que é essa característica grave com baixo poder de insight, que a pessoa não tem consciência de que isso está errado e tudo e tal. Então, ele pode ter tido essa patologia que ela desencadeava, na verdade, ela vinha com toda a força dentro desse enquadre da sexualidade. Então, quando ele começou a vida sexual, o impulso, as obsessões e tudo ficaram muito fortes, e toda essa estrutura neurótica ela foi fragilizando, principalmente o ego e o superego, as defesas aí. Aí ele deu uma regredida e ficou totalmente fixado e ficou fixado na faixa psicótica com a predominância. Ai, meu Deus! Com a predominância de traços antissociais, o espírito do Jeff Dahmer, credo. De traços antissociais. Gente, vai ter a eleição, né? Tá todo mundo louco aqui no prédio. Provavelmente usando o mecanismo da compartimentalização. O que é esse mecanismo, né? Que você consegue ter uma vida tranquila de um lado, mas que quando tem uma portinha que se abre para um outro mundo, você vira o avesso, assim, e você faz atrocidades sem se sentir o mínimo de culpa. Então, por que isso, né? Porque a gente não vê muito claro essas características narcísicas
assim, de grandiosidade, como eu falei no início. Não se vê essa vitimização, nem a projeção da culpa, nada disso a gente vê. Né? Que é muito comum aí nos serial killers, é que tem mais essa pegada narcisista mesmo, pura, tá? E além disso tudo, ele super protege constantemente a imagem dos pais. Olha, eu não posso falar das questões espirituais, mas eu não descarto. Se ele tinha traços borderline? Bom, de traços a gente tem quase todos, né? Eu tô falando aqui de predominância. Pelo que se descreve dele na infância, e pelo tipo de conflito que ele tem com o controle, né? Ele com certeza tem uma predominância de traços esquizoides, que dá essa frieza, mais essa racionalização, o controle das coisas. Então tá mais para essas duas estruturas de personalidade assim marcantes. Ele não tem características assim clássicas borderline, porque senão ele seria muito mais impulsivo nas relações, e isso se dava pontualmente, assim, tinha mais essa coisa de ser mais controlado e tudo, a não ser quando cutucava os conflitos dele, né? O que eu quero mostrar aqui com essa questão? É que você pode ir até se desenvolvendo, se segurando, sublimando, encontrando defesas e tudo, mas quando você encontra um enquadre, uma situação que mexe com conflitos arcaicos, você tem o risco de regredir, talvez de se fixar. E também quando isso é somado a uma patologia que vai fragilizar suas defesas, aí tá complicado, né? Então, o que fez provavelmente o diferencial na história dele não foi só esse histórico de desenvolvimento, de trauma, porque isso todo mundo tem, né? Foram várias variáveis aí. Inclusive, eu não descarto até a questão do fator cultural, a cultura americana, por causa desse isolamento, dessa coisa de você ficar sozinho, não ter muito contato com a comunidade, essa coisa mais calorosa, de não se sentir sozinho que a gente tem no Brasil, né? Por exemplo, na cultura brasileira. Além disso, na época dele, a gente tem que considerar que não existia assim esses recursos tecnológicos que nós temos hoje, que você fica conectado com alguém, que você cria, que você acessa suas fantasias através de um recurso no mundo virtual, e ali você desloca um monte de coisa, já não tem aquele peso. Então, esse contexto todo, inclusive histórico, tanto é que ele pergunta, por que tá aparecendo tantas pessoas como eu aqui e tal, né? E também existem dados que mostram que o índice de serial killers nos Estados Unidos tem baixado por vários fatores. Então é muito importante a gente considerar os fatores sociais e também os próprios cuidados com saúde mental. Hoje em dia as pessoas são muito mais orientadas em relação à prevenção em saúde mental. Então você vê um quadro de alcoolismo, você já vai tratar, né, e tal, deveria pelo menos, porque tem muita informação. E essa questão do apoio da tecnologia é muito importante para você às vezes sublimar os impulsos, deslocar muita coisa, aliviar muita coisa. Então tudo isso naquela época, né, era muito mais difícil. Então era a pessoa ela ali direto com seus impulsos ali sozinha, isolada no lugar, e fica muito mais difícil de ter um certo controle sobre isso. Mas aí você vê, a pessoa passa por um outro contexto, um outro enquadre, que é a prisão. O que acontece na prisão? O enquadre relacional. Ele não tá mais sozinho. Ele tem quem olhe por ele. Não deixa de ser um tipo de cuidado. Às vezes a gente precisa que o cuidado dos pais seja aquele que nos dá limite. Mas para você dar limite, você precisa enxergar a criança. Você precisa enxergar o que ela precisa. Então, o Estado, né, nesse contexto aí da prisão, ele dá limites, ele oferece ali um padre para falar de outra realidade. Isso tudo fortalece superego, ego, defesas e tudo. Ele vai deixar de ter esses impulsos, como ele disse, não. Mas como ele disse lá, né, eu tô sendo monitorado e tudo e tal. Então,
essa questão do contexto social, cultural, das relações, isso tudo é muito importante nesse dinamismo aí da personalidade. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Aí existe uma grande questão, inclusive, que passa nas entrevistas e tudo desse caso, sobre o papel, né, dos pais, a coisa de culpar os pais, assim como não existe toda essa supremacia da biologia, não existe toda essa supremacia da criação dos pais aí, né? Então não tem como jogar a culpa toda neles, até porque esse contexto se reproduz em várias famílias também e tudo. Mas, assim, como eu falei pra vocês, essa história dos pais era muito nebulosa ainda, ela não tá muito clara, inclusive até nas entrevistas próximas de ele morrer, é assim, angustiante as entrevistas, porque parece que o pai, parece que ele sente um prazer com o status que o filho dele ganhou, né, até escrever um livro e tudo, é como se o filho sempre fosse apagado e ele foi enxergado pela via do crime, e isso cria todo um teatro, aparentemente aquilo parece que é um teatro ali, né? E sempre acusando a mãe, e a mãe acusando o pai, então parece que não mudou nada. E que eu achei assim bizarro foi a parte também da entrevista da mãe, porque é muito clássico, assim, ela tá só na defensiva, parece um perfil antissocial clássico, assim, né? Eu não tenho culpa de nada, a culpa é de fulano. E ela não para um momento da entrevista pra gente ver uma coisa assim sincera, de se preocupar com o filho dela, né, que fez tudo isso, tá preso e tal. Na primeira oportunidade ela diz assim, porque o David se formou, fez isso, ela puxa o filho que ela ama, e deixando bem claro que dane-se, né, o Jeff ali, como sempre parece que foi a realidade, e se orgulha do filho, como se ela quisesse dizer, né, que ela tem um filho que se deu bem e tudo, mas isso só dá a entender indicadores de que sempre o Jeff foi apagado. Até numa entrevista que ela tem que falar sobre ele, ela só fala dela, de tirar a culpa dela, de colocar a culpa no pai e de endeusar o filho, né, que ela aparentemente tinha mais contato. Se descontrola, continua se descontrolando, então esse cuidado realmente é muito de se questionar, assim, o que de fato aconteceu. E eu fiquei, assim, pensando no quanto que mesmo nas entrevistas ele mantém esse discurso constante de proteger a imagem dos pais dele. Porque eu acho que é aquele funcionamento infantil, né? De ainda mesmo nessas condições que ele estava, de ainda preservar uma esperança, talvez de resgatar essa relação e tudo. Mas, assim, a mãe dele, ela ainda teve, eu anotei tudo, só que não dá pra falar aqui, na entrevista, ela disse assim, que ele tava, aí o repórter perguntou, né, porque ele tava bebendo e tudo, tava se perdendo e tudo e tal. Ela disse assim, mas ninguém foi lá me avisar. Que mãe é essa? Que alguém tem que ir lá avisar que o filho dela tá mal, né? Que ela não tava sabendo o que estava acontecendo ali na vida do filho dela, né? Então, mostra muito abandono, negligência, e que se reproduz, assim, nas entrevistas. Isso fica muito claro, e eu acho que aí tem muita história ainda, né? Que tem por baixo disso tudo. Mas que não é o fator do que também é determinante aí, porque um ser humano tem várias estratégias até criativas de lidar com essas situações, com esses traumas. Pode ter relações reparadoras, e aí tem também o fator patológico, a impulsividade, fatores do temperamento, que colaboraram para tudo isso. Então essas são algumas considerações, eu fiz muitas anotações, então teria muitas outras coisas para abordar. E que eu acho que a Netflix fez uma sacanagem colocando a música Please Don't Go, né? Porque faz a gente, assim, esse clamor, né? Por favor, não vá, por favor. Não vá.
é muito sofrido, assim, você vê que alguém foi atormentado por essa ansiedade de separação nesses níveis, né, chegando nesses níveis, assim, totalmente primitivos, totalmente patológicos, de uma necessidade de simbiose totalmente psicótica, né, dessas compulsões, assim, nesse nível de regressão, para você ver a intensidade de tudo, né, muito intenso, tanto no sofrimento que a pessoa passava, quanto no sofrimento que a pessoa provocou para as outras pessoas, né? Então, às vezes, como eu digo, essa música, na verdade, eu também amava essa música, e agora ela tá impregnada desse sentido, né? Então, é isso, né, gente? Então, a música representa, né, esse desespero da ansiedade de separação que fazia ele perder o controle e fazer tudo isso que ele fazia. Eu também, a Jaqueline falou que vê características narcisistas na mãe, eu vejo totalmente essas características, né? Ela escolheu um filho ali, ela escolheu o outro pra ficar invisível, né? Totalmente desqualificado. O que mais? Quais são as perguntas de vocês? Essa pergunta fizeram nos stories, né? Quando há admiração por algum sociopata, psicopata, é porque a pessoa tem medo de fazer a mesma coisa. É o que eu falei pra vocês no início da live, né? Quando você tem... Todos nós passamos por esses períodos, por essas fantasias, a gente tem referências disso dentro de nós. Então, quando a fantasia vira realidade, ou você é tomado por um espanto, porque parece que balança as coisas dentro de você, medo, né? Ou você sente uma admiração como se fosse para se aliar a essa pessoa, né, que chegou, apresentou a coragem, né, desafiou aí essas questões, se alia, e também pode se aliar por medo com o processo de identificação com o agressor, que você fica bonzinho daquela pessoa que você teme por causa do potencial destrutivo dela. E então, pode ser por medo, pode ser por admiração, pode ser por identificação, pode ser por histeria também. Eu digitei aqui a análise no slide. Eu disse que ele tem fortes traços esquizoides, com traços obsessivos na faixa neurótica, e que ele regride para a faixa psicótica, antissocial, quando ele está dentro do enquadro que envolve as compulsões sexuais. E que ele tem uma patologia que fragiliza ainda mais, né, e que favorece essa regressão. A mãe chegou a pedir perdão para uma mãe. Ela foi pedir pra mãe não denunciar, alguma coisa assim, pra tirar, alguma coisa ela foi pedir lá. Preste atenção numa coisa, gente, isso é muito lógico. Se você tem uma mãe que nunca enxergou a criança, que abandonou o filho, e que nunca não se interessou em visitar, saber como o filho tava, nem nada e tudo,
Que amor foi esse que ela solidificou com ele para ela ir lá na casa de alguém pedir perdão? Ela estava fazendo provavelmente o papel de se livrar e de se passar por uma mãe boazinha, porque isso é um absurdo. Muito fácil tirar essa argumentação dela. E o pai também, mas ele ainda reconhece, ele diz, ele pensou em pedir ajuda, né, pro filho dele, logo naquela denúncia lá e tal, de abuso dos adolescentes e tudo. Mas também o Estado não colaborou, né, nesse sentido de dar limites em vários momentos também. Então é uma falhas e falhas aí. Mas que, pelo amor de Deus, né, é muito incoerente uma pessoa que aparentemente não criou um vínculo ir lá pedir desculpas e tudo. O discurso dela todo é protegendo a imagem dela. Porque as vítimas eram somente homens? Porque ele tinha uma orientação sexual homossexual, então esse era o objeto dele de amor, de desejo, né? Sim, Jaqueline, isso é importante também. E quando o pai fala, já tive pensamentos igual a ele, o que você pode falar, Rose, sobre essa questão do pai? Esses pensamentos que ele fala que ele tinha igual do Jeff, ele falou que era um estado quase de quando ele estava acordando, né, que ele passou por um estresse com os meninos na escola, pelo menos ele descreveu assim na entrevista, e que quando ele estava quase acordando, ele tinha uma fantasia, com certeza aquelas alucinações que acontecem quando você está acordando, de que ele estava matando os meninos e tal, né? Na verdade, o superego dele e o ego estavam frágeis e os impulsos agressivos vêm. Era só, ele dizia que não durava 30 segundos e tudo. Então, é uma coisa assim que todos nós passamos. De vez em quando, na fantasia, a gente quer destruir alguém que nos provoca raiva. Então, eu achei meio sensacionalista essa parte aí do pai dele falando, né? Isso é uma coisa que acontece. Tanto é que o repórter pergunta quanto tempo durava, como acontecia e tudo, né? Então, são coisas assim que a gente considera dentro dos padrões da normalidade. São aqueles segredos que você guarda, aquelas vontades que você tem de vez em quando. Pelo que eu vi, não passava disso daí. Você acha que ele se arrependeu quando foi batizado? Acho que não, porque para você se arrepender, você tem que se sentir a culpa. E se você vê as pessoas como fragmentadas, você não sente culpa. Talvez ele sentisse essa culpa se ele acompanhasse a história de alguém, uma mãe fosse lá com ele, falasse, mostrasse a realidade inteira, mas ainda assim ainda seria meio difícil. A mãe gostava do outro filho. Sim, pra ela se livrar, tá certo. A esquizofrenia não tem nada que relate na série nem nas entrevistas um discurso desorganizado, que é uma característica principal na esquizofrenia. Dificuldade no curso, no processo do pensamento, alucinações, delírios. Não tinha nada disso. Quando ele estava, né, fora do campo da obsessão, ele estava bem racional, com um discurso muito bem organizado. A esquizofrenia, ela é crônica, ela não tem essas oscilações aí não.
Patologia, pelo que tudo indica, é o toque grave, com um fraco poder de insight e uma estrutura sintomática mais psicótica. O repórter, na verdade, perguntou na entrevista para o pai que todo mundo tava falando, né, que tinha histórico de abuso e tudo. Só que o que me faz pensar nisso é esse discurso dele de ficar sempre protegendo os pais, assim. O tempo todo os entrevistadores tentam, e dizem, não, a culpa é só minha, eu que fiz isso mesmo, eu ia fazer e tal, eles não têm culpa, minha infância foi direitinho e tudo. Então uma criança, quando ela não tem cuidado de alguém, ela fica muito vulnerável. Então ela se torna muito vulnerável até situações de abuso. Não necessariamente pode ter sido pelo pai, mas talvez por uma outra pessoa. Então se ele ficava muito sozinho, isso já é um fator de risco aí para o histórico de abuso. Tem cura? Esses transtornos não tem cura, né? Essas doenças não tem cura. Tem estratégias de sublimação dos impulsos. Também me questiono, há tratamento para psicopatia? Gente, tem um monte de livro aqui sobre os tratamentos para psicopatia. Sobre manejo do tratamento em psicopatia. É difícil essas pessoas terem o poder de insight para buscarem tratamento. Geralmente elas vão pelo sistema já penitenciário e tal, ou por alguma quadro de depressão ou abuso de substâncias. Mas existe toda uma estratégia de manejo para você lidar com esses casos de uma forma a tratar alguns traços, né? Esqueci desse slide aqui, que é para finalizar, que é justamente sobre isso que vocês estão falando. Jeff Dahmer poderia ter tido um destino diferente? Tô lendo aqui as perguntas de vocês. Então, ele poderia ter um destino diferente? O que vocês acham, meninas? Bom, o que eu, enquanto terapeuta de crianças, eu digo que sim, que poderia ter um destino diferente, principalmente com uma intervenção precoce. Mas naquela época, né, nem tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje em dia. Mas eu canso de falar para vocês que no Hospital Betina a gente recebe muitas crianças com queixa de TDAH, aquela criança agitada, ou criança com hipótese de transtorno de conduta, que bate na escola, que é agressivo e tal, que bate e não obedece e tudo e tal. E aí eu sempre conto de um caso, que inclusive é um caso das minhas pesquisas, com uma criança de 10 anos que tem fortes indicadores de uma dinâmica de personalidade narcisista. Esse caso faz parte de uma pesquisa, e esse caso, na verdade, é de uma criança que nasceu num ambiente que a mãe era moradora de rua, usava crack, e essa criança já nasceu com muitos problemas por causa do crack. Só que a mãe continuou abusando de drogas, e essa criança foi retirada do convívio com a mãe e foi morar com a avó.
Só que a mãe sempre orbitando por ali, sempre muito descontrolada nesse ambiente, ameaçada por traficantes, ameaçada de morte. O pai ainda vinha na casa roubar a avó e o menino, as coisas do menino, porque também era usuário de drogas. Então isso daí acontece muito, né? O que acontece quando há esses rompimentos desse nível na relação da mãe com a criança? Se a criança não tiver um cuidado reparador ali com a pessoa com quem ela está, ela cria um bloqueio para os vínculos, que é o apego evitativo, ou seja, ela tem medo de se aproximar das pessoas. Então esse menino, ele tá no caminho para uma personalidade narcisista. Ele mora num lugar que ele diz que ele tem ódio do traficante que ameaça matar a mãe dele, que ela tem que ficar escondida, ela não pode visitar ele. Quando ele crescer, ele vai matar esse traficante. Então ele tem muita raiva. Ele fala as coisas, ele bate, ele briga, ele quer que batam nele, ele não quer que amem ele quer que batam nele, então. E aí o tratamento que a gente faz nesses casos, que não teve essa ponte pro amor, é dar amor. E assim, só que é muito difícil, esse tipo de clínica é muito difícil com os problemas da personalidade. Porque quando eu tento me aproximar, o que ele faz? A defesa do narcisista. Ele me desqualifica. Eu poderia pensar, essa é a transferência, que ódio, esse menino me faz sentir ódio, ele me desqualifica, olha o meu currículo, olha o tempo que eu tô aqui e tal, mexe com o meu narcisismo. Então você tem que estar muito consciente da relação transferencial para você oferecer uma relação reparadora. E aí, qual é minha estratégia de intervenção? Passar por cima das defesas narcísicas, me aproximar, oferecer uma relação reparadora para ele ter uma ponte para uma referência de uma relação onde ele se sinta amado e cuidado por alguém. Tá? E é muito difícil porque na relação transferencial ele faz você sentir ódio. Aí você tem que passar por cima de tudo isso. Faz sentir ódio, faz você sentir medo. E aí agora, no final do tratamento, com as estratégias de intervenção que a gente teve, ele dá abraço, ele diz que vai voltar, né? Ele tá muito mais afetivo e ele deixou o projeto de vida dele ser um cara que vai matar o traficante para ele virar um policial. E agora eu já tô conseguindo que ele vire um cozinheiro, que é mexer com alimento, afeto, né? Ele tá entre ser policial e cozinheiro. Então ele tá o quê? Sublimando, porque se ele cozinha, se ele domina a comida, porque ele domina o afeto. Então ele tem que estar nessa posição de superioridade. Eu que dou a comida para as pessoas, né? Porque eu já precisei muito de um alimento, que é o afeto, e eu não tive. Então, o que é isso? Ele vai deixar desses impulsos aí, dessa raiva? Não, mas ele pode sublimar um outro projeto de vida. Então, às vezes, eu coloco uns filmes pra gente assistir na sala de propósito, porque ele também vive numa condição de muita privação financeira, nem tem sofá na casa dele. Aí ele gosta do meu sofazinho. Aí eu desligo a luz, levo um chocolate, ligo lá o computador. Aí eu sento. Aí ele vem pra ficar pertinho de mim, né? Aí eu faço um carinho, igual como o cara lá tentou fazer no Jeff Dahmer, né? Aí ele fica regredido, encolhidinho. Aí depois que eu ligo a luz, parece que ele tá nascendo de novo. Aí ele sai leve. Aí eu digo... Aí ele me abraça, aí marca o retorno, ele sabe que vai voltar. Então, às vezes uma criança precisa de um detalhe, de uma relação reparadora, de uma pontezinha para ela sentir uma coisa que a vida nunca permitiu que ela sentisse. E isso pode fazer uma diferença gigantesca. Então, a contra-transferência que você tem que ter na dinâmica narcisista, no antissocial, o Kemberg, o Kohut vão falar disso, é que você tem que, como eles têm esses conflitos na base do desenvolvimento, você tem que passar por todo esse ódio que eles despertam e você tem que fazer esse tipo de ponte para estabelecer uma relação reparadora. Mas é muito difícil e tem muitas orientações específicas. Por exemplo, no antissocial, você precisa não sentir, não demonstrar o medo, não demonstrar que você fica abalado
e você tem que mostrar poder, porque ele só vai te idealizar se você se mostrar poderoso. E a ponte para o vínculo é a idealização. Para isso, às vezes você vai ter que desqualificar essa pessoa. Então você tem que ser psicopata para você trabalhar com um psicopata. Você tem que ser frio e calculista manejando a relação terapêutica. Isso é um clássico das psicoterapias psicodinâmicas. Você quer lidar com o narcisista, trabalhe seu narcisismo. Você quer lidar com o seu antissocial, lide com o seu lado sádico, porque vai ser uma batalha a relação terapêutica. Então, é possível? É possível, sim. Principalmente se você faz intervenção na base. Mas se persistir esse discurso, psicopata nasce pronto. Ninguém nasce pronto. E nada, tá aí o Guilherme de Pádua virando pastor. Ele não deixou de ser psicopata, ele só tá sublimando a necessidade dele de destaque, de mandar nas pessoas, de se destacar, de aparecer. Melhor ele lá na igreja do que ele fazendo outras coisas. Então, a gente vê no sistema penitenciário muitas pessoas conseguindo sair de lá sublimando, né, essas questões. Mas aí, se você tem esse pensamento limitante de que a pessoa nasce pronta e acabou-se, que a personalidade não é dinâmica, aí não tem como intervir, né? É um trabalho que realmente dá trabalho, dá um desgaste emocional. Então, para isso que a gente se forma, né? Quem é terapeuta, quem é clínico, tem que saber que tu não tá numa clínica ali pra tu ser só admirado, endeusado, até nem é indicado isso em determinados contextos. Mas existe uma montanha de referências de intervenção em psicoterapia para os transtornos antissociais, narcisistas, esses difíceis. E então, mas isso é um conhecimento muito específico, técnico, né? Mas se você tratar, por isso que eu coloquei a foto do Jeff, ainda aparentemente nessa fase de latência, porque ele ainda estava se segurando, né? Então, as intervenções antes da adolescência, elas são cruciais, assim, para você consertar muita coisa, né? Que é na infância. Então, a intervenção precoce, em termos de personalidade, ela é, assim, de salvar vidas, literalmente. Por isso que eu trabalho na área da infância, porque é muito mais difícil você tratar uma pessoa adulta aí, que já ultrapassou algumas fronteiras. Tá bom? Então é isso, gente. Tem mais perguntas só pra gente finalizar, porque eu já tô caindo de sono. Isso mesmo, muda, mas depende de muitos fatores. O que eu acho, assim, outra grande questão, né, que a gente pode discutir a partir disso, é que o quanto que famílias que cuidam dos seus filhos têm que pagar pelos filhos que não foram cuidados e que vão cometer crimes, que vão ser abusivos, que vão praticar bullying. Como essas famílias, né, que passaram por essas perdas desse nível, assim, não tem nenhum nome para descrever esse tipo de angústia, de revolta, né, quando que, na verdade, por exemplo, na própria queixa do alcoolismo, já poderiam fazer uma intervenção, já poderiam dar talvez uma medicação, não sei, para tentar amenizar ou ficar perto, né, atentar mais, assim, para as questões, e talvez, às vezes, uma atitude antecipada salvaria um monte de vidas, assim. Então isso é uma falta de comprometimento, né, com... Aí que eu digo, né, de onde é que está essa falta de empatia? Se você tem um filho adolescente, deixa ele solto, sozinho, deixa ele bebendo, ele tá bebendo porque ele quer, né, ou coisas assim, né? Hoje em dia a gente sabe que isso está na cara, que pelo menos é uma perturbação, ou uma obsessão, ou uma depressão, alguma coisa assim, um isolamento muito exagerado, já é um sinalizador que você precisa ficar atento.
Então, parece que às vezes as famílias, elas fingem que não estão vendo o problema. E o problema vai crescendo. E isso não precisa nem chegar nesses níveis aí do Jeff Dahmer. O próprio outras crianças na escola, ameaçando, batendo, criando um clima de tensão e tudo. E você faz as queixas na escola e os pais não fazem nada. Porque parece que não interpretam isso como um sofrimento dessa criança. Ela está deixando a criança solta os seus impulsos. Em níveis de prevenção, de potencial para salvar uma vida, quando os seus filhos já te dão esses indicadores de que eles não estão bem. Ainda dizem, mas eu não sabia, mas eu não... É dever dos pais olhar para os seus filhos. Até a adolescência, eles são menores de idade, você tem que olhar pelos seus filhos. Não tem que ficar esperando o filho ficar pedindo ajuda, não. Então, essas coisas são muito invertidas, assim, né? E esses pais ainda vêm com esse discurso de que mas eu não vi, mas ele não me falou e tudo, não tem isso. Eu, inclusive, bati muito nessa tecla no curso Criando Crianças Seguras. As crianças estão lá sofrendo, agoniadas, querem ser aceitas por vocês, você ainda quer que ela chegue lá falando dos seus pecados, dos seus pensamentos? Claro que não. Se você está sintonizado com seu filho, mesmo você trabalhando e tudo, você vai enxergar essas coisas. Então, o quanto que a gente preveniria, né? Algumas tragédias mesmo, se atentasse. Aí deixa um adolescente isolado ali, a gente vê que ele tá sofrendo e tudo. Mas ele não fala, mas ele não sei o que. Não, gente, não é assim. Né? Vai dar trabalho, você vai ter que se mexer, vai ter que arrastar para o tratamento e tudo. Mas não dá para desistir das crianças, dos adolescentes. Isso é uma atitude de negligência. Quanto mais se divulga esse papo de que psicopata nasce pronto, né, dá a ideia, eu sei que muitas pessoas estão dizendo que ele nasce com uma configuração de temperamento, de impulsividade, de mais frieza, pode até ser, mas o caminhar no desenvolvimento vai direcionando a vida dessas pessoas para vários lugares. Então tem pessoas antissociais numa faixa funcional, aí um monte de político aí, né, antissocial, falando nas eleições. Então, líderes, tem muitos líderes de empresa que têm esse perfil, né, de ter necessidade de controlar e tudo. Então, o destino, não é porque você nasce de uma maneira que você vai ter um fim de um determinado jeito, mas a história do Jeff Dahmer mostra um monte de abandono aí, né, e ele mostrando que ele estava mal e tudo, até a polícia passando batida ali, deixando ele solto aos impulsos. Então as crianças, elas precisam de frustração, de limite, de atenção, de cuidado, e elas dificilmente vão chegar e vão falar o que elas estão precisando. Então esse caso ficou abandonado, e a negligência dos pais, da sociedade, né, do Estado, também é responsável por esses assassinatos aí também. Tá bom? É um conjunto de variáveis, como eu falei. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tenham uma boa noite. Até a próxima live. Se tiverem dúvidas, deixem lá nos stories, tá bom?